Enquanto eu meditava na passagem que vamos estudar nessa manhã, eu fiquei pensando em como ela se assemelha bastante com aquilo que geralmente um casal experimenta no noivado. 8 anos, quando eu e Fabi celebramos o nosso noivado e casamos no ano seguinte, eu lembro que aquele foi um momento tanto de olharmos para trás, quanto de olharmos para frente. Olharmos para trás, lembrando o que Deus havia feito nas nossas vidas, permitindo que a gente tropeçasse um outro, no sentido figurado, e se conhecesse, pudesse começar um relacionamento a partir dali. A maneira como Ele conduziu, trabalhou nos nossos corações. Eu lembro que no discurso de noivado, quando cada um falou, a gente olhou para trás e foi lembrando aquilo que Deus tinha feito até aquele momento. O cuidado dele, a maneira como ele vinha agindo. E pensando um pouco nessa história passada, rememorando o passado e aquilo que havia acontecido. Ao mesmo tempo em que nós rememorávamos o passado, nós lembrávamos daquilo que Deus tinha feito e como a gente se encontrou, se conheceu e chegamos até ali, foi também um momento de olharmos para o futuro. Aquela aliança colocada no dedo direito apontava para frente. Ela funcionava como uma espécie de sinal, uma espécie de primeiro fruto de um compromisso que se aprofundaria mais para frente no casamento. Aquela aliança era uma parte de um compromisso pleno que seria assumido no dia em que tivéssemos a nossa cerimônia de matrimônio. A passagem de hoje faz um pouco desse movimento. Ela olha para trás, lembra daquilo que Deus fez por Israel, e ao mesmo tempo olha para frente, em que o povo já desfruta em parte daquilo que um dia eles terão plenamente, quando a terra fosse totalmente conquistada ou fosse dominada pela nação de Israel. Então quero convidar vocês a abrirem Josué capítulo 5, versículos de 10 a 12. Vamos retomar a nossa série, Josué capítulo 5, versículos de 10 a 12. E hoje a nossa mensagem fala sobre festa, memória, comida e o desfrute da terra da promessa. Festa, memória, comida e o desfrute da terra da promessa. Vamos ler Josué 5, versículos de 10 a 12. Eu vou ler primeiro numa tradução que todo mundo, a maioria do pessoal, pelo menos usa aqui NVI, depois eu quero ler numa tradução que eu mesmo fiz do texto. Então, Josué 5, 10 a 12, primeiro na NVI, diz assim: Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do fruto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Vou ler o texto novamente para a gente deixar esse texto entrar nos nossos corações. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e realizaram a Páscoa no dia 14 do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e grãos tostados nesse mesmo dia. E o maná cessou no dia seguinte, ao comerem do produto da terra. E não houve mais o maná para os filhos de Israel, e comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. A nossa passagem, o nosso texto, estabelece, como eu mencionei, uma conexão entre a antiga fase que Israel havia experimentado de libertação no Egito, de caminhada no deserto, e a nova fase agora de vida na terra da promessa. No trecho anterior nós falamos sobre a circuncisão, aquele ritual que era feito no 8º dia, quando os menininhos nasciam, nesse caso aqui já muitos adultos, porque eles não tinham sido circuncidados no deserto, e eles participam então desse ritual ali nos versículos de 2 a 9, como uma lembrança do compromisso que Deus tinha com Israel. A circuncisão era um símbolo, era um sinal, era uma lembrança. Deus tem um pacto conosco, Deus tem um acordo com a gente, Deus tem um compromisso com a gente. E nós não podemos desfrutar das bênçãos que Deus nos prometeu sem ter esse símbolo
nos nossos corpos, sem ter esse símbolo conosco, lembrando da aliança, lembrando do compromisso feito entre Deus e o nosso pai Abraão. Mas esse texto, além de olhar para a circuncisão, ele continua e também olha para o evento da Páscoa. E aqui é muito interessante, porque nós temos nos versículos de 2 a 9, que estudamos há várias semanas atrás, o rito da circuncisão, da aliança, daquele símbolo do compromisso entre Deus e Israel. E na sequência, a Páscoa, que só podia ser celebrada por quem fosse circuncidado. Deus, quando estabeleceu a Páscoa na saída do povo de Israel do Egito, lá em Êxodo 12, 48, ele diz para o povo de Israel: qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Nenhum incircunciso participará da Páscoa. Então, a Páscoa só podia ser celebrada por quem fosse circuncidado. E o nosso texto segue exatamente essa sequência aqui. Primeiro eles são circuncidados, primeiro eles recebem o símbolo da aliança, do compromisso com Deus, e agora na Páscoa eles celebram a libertação, eles celebram o resgate, eles celebram a saída deles do Egito. A Páscoa tem esse nome, nós sabemos, porque naquele momento em que Deus puniria os egípcios, ou os primogênitos, os filhos mais velhos de cada egípcio, tirando a vida de cada um deles, quando o anjo da morte, como diz Êxodo, passaria sobre a terra do Egito e tiraria o fôlego de vida de cada filho mais velho dentre os egípcios, Deus preservaria os israelitas. Deus passaria por cima das casas dos israelitas e diria: não, aqui eu não vou tirar a vida de nenhum menino mais velho, aqui eu vou preservar a vida dessas pessoas. Em Êxodo 12, 23 e 27, a Páscoa tem a ver com a ideia de passar por cima e poupar quem está ali. Em Êxodo 12, 23, Moisés diz para o povo de Israel: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue do cordeiro, que indicaria: nessa casa aqui, esse anjo não pode tocar na vida de ninguém. E nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. A ideia aqui, o mesmo verbo da Páscoa, da palavra Páscoa, ele vai passar por cima. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quando os seus filhos, diz Moisés no capítulo 12, versículo 26 e 27, quando seus filhos perguntarem: mas por que a gente celebra a Páscoa? Por que a gente participa dessa festa? Por que a gente faz esse memorial? E Moisés diz para os pais: vocês deverão dizer para os seus filhos: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas vidas quando matou os egípcios. Então, a Páscoa era essa lembrança. A Páscoa é a lembrança de que Deus, por um lado, julgou os egípcios, tirando a vida dos filhos mais velhos de todas as casas que ali havia. E ao mesmo tempo é uma lembrança de salvação, de libertação. Deus nos poupou, Deus nos preservou e Deus garantiu a nossa libertação, porque a Páscoa lembra aquela última praga que fez com que Faraó dissesse: não, chega, vai embora, não aguento mais vocês aqui, vocês estão acabando com o meu povo, esse Deus de vocês é poderoso demais, vão embora logo, saiam correndo. E o povo então tem que até comer pão sem fermento, os pães asmos, porque eles saem apressadamente da terra do Egito. Mas aqui há alguns paralelos muito interessantes entre o texto de Josué e Êxodo 12, que era o texto da celebração da Páscoa, porque enquanto na celebração da Páscoa, lá em Êxodo 12, Deus tinha dito, no capítulo 12, versículo 3, que no 10º dia do primeiro mês, que era o mês de Abib, era o mês da Páscoa no calendário judaico, eles deveriam separar o cordeirinho na Páscoa. E no 14º dia eles deveriam então matar esse cordeiro. Nós somos lembrados aqui que a expressão o 10º dia do primeiro mês também aparece lá em Josué 4,19. Veja, quando o povo sai do Rio Jordão, Josué 4,19 diz: no 10º dia do primeiro mês o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal. E agora, no versículo 10 do capítulo 5, na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram
a Páscoa. Eles celebram a Páscoa exatamente do modo como Deus havia estabelecido, no entardecer, no final da tarde. E ali então eles relembram o que Deus havia feito em seu favor. Se a circuncisão apontava para o início do compromisso entre Deus e Israel, a Páscoa apontava para o começo do cumprimento desse compromisso. Opa! Aquilo que Deus falou para Abraão é verdade mesmo. Aquilo que Deus prometeu para Abraão, que nós ficaríamos 400 anos no Egito, depois Ele nos tiraria de lá e nos levaria para a terra da promessa, é verdade, porque Ele nos tirou do Egito, com mão poderosa, com braço estendido. Quando nós já não tínhamos mais esperança nenhuma, Deus começou a cumprir as suas promessas feitas a nós e aos nossos pais. Esse Deus é um Deus fiel. Esse Deus é um Deus que mantém a sua palavra. Esse Deus é um Deus que tem poder para cumprir aquilo que promete. E agora nós vamos celebrar a Páscoa. Não apenas o acordo que a circuncisão lembrava, mas também o começo da libertação, o começo do cumprimento daquilo que Deus havia anunciado. Esse texto também nos lembra do deserto quando fala do maná. No versículo 12, o texto diz para nós: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Além de lembrar da libertação do Egito, essa passagem também nos lembra da peregrinação do deserto, do maná, daquele pão que quando os israelitas viram no chão, pela primeira vez disseram: maná. O que é isso? Que negócio é esse? E Moisés então explica: esse é o alimento, esse é o pão do céu que Deus concede a vocês para suprir as suas necessidades no deserto. Nessa terra árida, nessa terra infrutífera, nessa terra onde vocês não podem lançar sementes, Deus provê o alimento de que vocês precisam. Está aí. Desfrutem dele, comam desse alimento. O maná então é uma lembrança de que Deus cuidou de Israel no deserto. O maná é uma lembrança de que Deus não faltou com o seu povo, mesmo no momento em que eles não tinham como cultivar alimentos numa terra que fosse fértil. O maná também nos lembra aqui de um processo de transição. Eles já não são mais a geração no deserto. Eles já não estão mais peregrinando no deserto, porque o maná cessou. Eles já não comem mais do maná, agora eles comem do fruto da terra. Esse foi um momento então de olhar para trás. O que nós temos aqui, quando o texto fala da Páscoa e do maná, são memórias da redenção e do cuidado de Deus. Deus nos redimiu, olhe para a Páscoa. Deus cuidou de nós até aqui, olhe para o maná. Deus não faltou conosco. E quando nós pensamos na aplicação desse texto, nós precisamos lembrar também do Deus que nos resgatou e do Deus que cuida da gente. Quando Jesus está celebrando a ceia, que nós celebraremos logo mais, aqui no nosso culto, ele dá um novo significado para a Páscoa, ele amplia o significado da Páscoa. Ele diz: olha, a Páscoa não só aponta para aquele cordeirinho que foi morto, cujo sangue foi passado nas portas das casas dos israelitas. A Páscoa também aponta para um cordeiro maior. A Páscoa aponta para uma esperança muito mais profunda, quando o Cordeiro de Deus teve o seu corpo pregado na cruz. Quando o Cordeiro de Deus, Deus homem Cristo Jesus, teve o seu sangue derramado, selando a nova aliança. E quando você e eu celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo a mesma confissão, uma confissão semelhante à que os israelitas faziam. Nós podemos dizer que nós éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, e não tínhamos esperança alguma. Nós também vivíamos no exílio da escravidão do pecado. Assim como os israelitas viviam no exílio do Egito, naquela escravidão terrível. Mas em Cristo Jesus, na sua infinita misericórdia, Deus com poder, por meio da morte e ressurreição de Jesus, nos liberta da escravidão do pecado e nos faz peregrinar rumo à terra da promessa. Nós ainda somos peregrinos, é verdade. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros.
Nós vivemos nessa vida, mas sabemos que não pertencemos a ela completamente, porque aguardamos novos céus e nova terra. Aguardamos uma nova criação. E a Páscoa para nós, ou a ceia do Senhor para nós, também é essa lembrança de que quando olhamos para trás, podemos ter a certeza de que Deus vai continuar cuidando da gente no futuro. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele fala, no capítulo 8, versículos 31 e 32, ele olha para trás e olha para o futuro. Ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Está olhando para o passado. Não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Olhando para o futuro. O Novo Testamento também faz esse movimento. A gente pode olhar para trás e lembrar do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a gente pode olhar para frente e declarar e proclamar essa morte do Senhor e viver todas as implicações na nova vida com Jesus, esperando aquele momento quando Jesus vai voltar e nós desfrutaremos plenamente da salvação que Ele tem para nós. O Novo Testamento também nos lembra, assim como o maná lembrava Israel, de que Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que não nos abandona. Assim como Jesus faz no Sermão do Monte, que nós lembramos aqui na semana passada, ele olha para as aves do céu, ele olha para os lírios do campo e diz: Deus cuida das suas necessidades. Se Ele cuida de criaturas que não são feitas à imagem de Deus, quanto mais de seres humanos feitos à sua imagem. E aqui nós precisamos lembrar daquela diferença entre amnésia e anamnésia. A amnésia é o esquecimento daquilo que Deus tem feito. E talvez muitos de nós sejam tomados ao longo da semana por essa amnésia. Nós nos esquecemos do cuidado de Deus, murmuramos de algumas situações, questionamos o nosso futuro, dá um apagão, a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez por nós até aqui. Mas a Bíblia nos chama a trocar a amnésia pela anamnésia, pela lembrança, pela rememoração. Sabe quando Deus cuidou daquele momento que você estava apertado, você sabia, e agora? O que a gente vai comer? E Deus foi lá e proveu o que vocês precisavam. Sabe aquele momento que talvez você falou: nossa, a situação no trabalho está complicada, o que será do meu futuro? E Deus mostrou que Ele cuidava do seu futuro, que agora já é passado. Momentos da nossa vida em que nós não sabíamos o que esperar do amanhã, ou não tínhamos planos para amanhã, porque ele parecia completamente indefinido, e Deus esteve presente conosco. O maná é essa lembrança de que Deus cuida de nós. Qual é o seu maná? Qual é a sua lembrança do cuidado de Deus? Traga isso à memória continuamente. Sabe aqueles momentos em que você for tentado a ficar reclamando, murmurando, dizendo: isso agora já a vaca foi para o brejo. Não, a vaca está aqui ainda, não foi para o brejo, está pastando. E Deus está cuidando da gente. E Deus tem sido bondoso. E mesmo momentos de crise são momentos em que nós aprendemos a depender de Deus, porque o maná tinha essa função também. Quando nós olhamos para Deuteronômio 8, Deus diz para o povo: olha, Deus permitiu com que vocês passassem temporariamente fome, mas logo depois supriu o maná, para que vocês entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês precisam confiar em mim. É a mesma ideia que Paulo vai dizer em Filipenses 4, quando ele diz: olha, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem me sustenta, é Deus quem dá alegria ao meu coração, é Deus quem dá paz ao meu coração no meio das tempestades da vida. E o maná é essa lembrança de que, ainda que nos falte temporariamente o que precisamos, Deus não vai nos abandonar. Nós precisamos relembrar o cuidado e o resgate de Deus no nosso passado. Mas o capítulo 5 de Josué, especialmente o versículo 11 e depois um pouco no 12, é uma lembrança também, um sinal, o primeiro fruto do desfrute das promessas de Deus. Veja, no 11 ele diz assim, Josué 5:11: no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. No 12:
um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Deus havia prometido para eles em Deuteronômio 6:11: eu vou dar para vocês casas cheias de tudo que há de melhor, coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que não plantaram. E agora Israel está provando, está experimentando um pouquinho daquilo que Deus vai dar ainda de forma plena, quando a conquista da terra terminar. Israel estava desfrutando das primícias, estava experimentando a transição do deserto para o desfrute das promessas de Deus. Eles já estavam na terra, mas ainda não dominavam plenamente aquela terra. A menção repetida do produto e do fruto era essa lembrança de que aquele era um momento alegre, aquele era um momento para celebrar, aquele era um momento para festejar. Deus não se esqueceu de nós. E Ele está dando para a gente um gostinho. E Ele está dando para a gente uma antecipação daquilo que Ele dará para nós no futuro. Em alguma medida, esses primeiros frutos da promessa de Deus é o que nós experimentamos também como crentes em Cristo Jesus. Há promessas de Deus que nós esperamos consumação, mas já desfrutamos parcialmente nesse momento. Nós já desfrutamos de bênçãos da nova aliança, ainda que não de forma completa. Quando nós nos derramamos diante de Deus confessando os nossos pecados e desfrutamos do perdão de Deus, quando resistimos a uma tentação voraz que quer nos seduzir, que quer nos afastar de Deus, e pelo poder do Espírito Santo dizemos não e crescemos em santidade. Quando temos momentos alegres aqui juntos ao povo de Deus, quando crescemos em conhecimento no Evangelho e na verdade revelada, nós já estamos desfrutando das bênçãos que Deus nos derramou em Cristo Jesus, sabendo que Ele vai derramar isso de maneira ainda muito maior, muito mais completa, quando o nosso Senhor voltar. Toda vez que você está aqui com o povo de Deus, você é lembrado de que um dia você estará com pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, louvando o Cordeiro. Toda vez que você aprende mais do Evangelho e da verdade revelada, você está lembrando, você está pensando, está sendo apontado lá para aquele momento no futuro, quando no novo céus e nova terra você vai conhecer plenamente como você é conhecido, e você já não vai mais olhar para Deus como por um espelho, vai poder contemplar a glória de Deus. Quando você vence aquele pecado que quer escravizar a sua vida, e pelo poder do Espírito Santo, com as verdades da palavra de Deus, diz não para esse pecado. Você é apontado para aquele momento em que você já não vai mais estar debaixo do poder do pecado. O pecado já não vai ser mais uma realidade, nem na sua, nem na minha vida. E é por isso que, como cristãos, nós também vivemos essa tensão que os israelitas aqui estavam vivendo, do já, mas ainda não. Já desfrutamos das promessas, mas ainda aguardamos essa consumação. Assim como aqueles grãos tostados, assim como aquele fruto da terra que eles estavam comendo apontava para a conquista definitiva da terra. Toda vez que eu e você desfrutamos das bênçãos da nova aliança, nós somos provocados, somos incentivados a fazer a mesma oração que João. Quando nós experimentamos bênçãos parciais da nova aliança, nós olhamos para o futuro e, assim como João no Apocalipse diz: ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós esperamos, é isso que nós ansiamos, é isso que nós desejamos. Vamos orar? Pai querido, como é bom já desfrutarmos das promessas da nova aliança, do perdão de pecados, da presença do Teu Santo Espírito, da comunhão com o Teu povo. Pai, que nós aproveitemos ao máximo, desfrutemos ao máximo de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido já. Mas que lembremos que essa vida ainda não é tudo, ela ainda aponta para aquele momento em que Jesus voltará para reinar sobre este mundo e depois para estabelecer novos céus e nova terra. E quando Jesus voltar, aquilo que nós vemos por espelho, nós veremos de maneira plena, completa. Aquilo que nós experimentamos em parte,
nós experimentaremos de modo consumado, de modo total. E que, ao olharmos para frente, não nos apeguemos ao hoje, mas continuemos peregrinando, caminhando na expectativa daquilo que o Senhor ainda fará na vida do teu povo. Certos de que, como Paulo diz para os filipenses, aquele que começou a boa obra em cada um de nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o que oramos no nome de Jesus, aquele que começou a boa obra em nós. Amém.